Glória a Deus. Papai sempre nos pega de jeito, né, queridos? E ele me pegou de jeito nesses dias. Porque eu vou ficar 20 dias sem meu marido. Irmãos, eu não sei o que ele tem, mas amém, né? Ele viajou, vai ficar 5 dias, volta na terça. Eu viajo hoje, volto só daqui 15 dias. Mas tudo pelo reino. Vale a pena, queridos, porque nós amamos as vidas. E Deus tem nos levantado nesse lugar para fazer a diferença. E Ele conta comigo e conta com você. Algumas vezes, como eu falei, nós vamos ser prensados. Mas tudo que Deus faz é bom. E é o melhor para nós. Você pode dar um glória a Deus? Mesmo sem entender, querido, tudo que Deus faz é bom. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. No livro de Deuteronômio. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Quantos encontraram, digam amém. Eu queria pedir para desligar esses ventiladores da frente aqui, porque eles atrapalham um pouquinho aqui a Bíblia. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, Deus ele tem feito com que nós entendamos que a mais bela história de amor que alguém possa conhecer é a história de amor entre Cristo e a humanidade. Mas infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. A maioria dos cristãos não entendem isso. E são incapazes de discernir a vontade de Deus para as suas vidas. Porque não tiveram entendimento da altura, largura, comprimento e profundidade do amor de Deus. Porque quando nós entendemos, querido, o tamanho do amor de Deus por nós, nós não temos dificuldade, querido, de nos submeter à vontade de Deus. Porque nós entendemos que alguém que nos ama tanto, não pode colocar algo para que nós façamos que não seja bom. Sim ou não? Mas infelizmente, a maioria das pessoas não conhecem isso. E não conhecem por quê? Por causa da ignorância. Elas não se preocupam, queridos, em conhecer a palavra da verdade. Elas são levadas simplesmente por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que o mundo ensina. Mas elas não param para conhecer qual é a vontade de Deus para as suas vidas. E por causa disso, querido, são presos na mentira do diabo. Porque uma coisa, queridos, nós temos que entender. O diabo, ele não é criativo. Ele age sempre da mesma forma. A única coisa que ele criou foi a mentira. E ele sempre vai tentar fazer com que a mentira se pareça com a verdade. E eu só vou saber o que é certo e o que é errado quando eu conheço a palavra de Deus. Hoje o mundo está como está, querido, porque está totalmente fora dos princípios que a Bíblia estabelece para nós. As pessoas estão como estão porque estão fora daquilo que Deus separou para as suas vidas. E tudo isso por quê? Por ignorância. Porque elas não conhecem a vontade de Deus para as suas vidas. Deus tem bênção para as nossas vidas. Ele anseia em nos abençoar. Aliás, queridos, Ele já fez tudo isso para nos tornar mais do que vencedores em Cristo Jesus, através da mais bela história de amor. Quando Jesus se entregou naquele madeiro por mim e por você. A questão é, amados, que a bênção de Deus, ela está condicionada à obediência. E por que que é assim? Porque Deus é justo.
Digam comigo, Deus é justo. Muito justo, queridos. E a justiça, queridos, essa palavra significa igualdade. Diante de Deus não há judeu, não há grego. Para Deus, todos nós, queridos, somos iguais. Tanto o fato que ele foi capaz de usar Paulo, que era um doutor da lei, um homem conhecedor, estudado, assim como também usou Pedro, que era um pescador e letrado. Para Deus, queridos, não há diferença entre ninguém. Eu, um assassino, um estuprador, um homicida, somos iguais diante de Deus. O que nos difere, amados, é a consequência das nossas atitudes. Quantos estão entendendo isso? E porque as pessoas não conhecem a causa e o efeito, elas fazem as coisas que elas acham que podem ser feitas deliberadamente e sofrem com isso a consequência, o efeito. E tudo isso que nós temos visto na sociedade, querido, é o efeito de pessoas que não conhecem a verdade. Quantos estão entendendo isso? Amados, nós estamos exatamente no lugar onde nós nos colocamos. Se você não gosta daquilo que você está vivendo, querido, revê as suas atitudes. Pega a sua vida, passa pelo crivo da palavra e veja o que está fora da vontade de Deus. Porque quando você fizer isso, querido, você vai entender que a vontade de Deus para você é boa, é agradável e é perfeita. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Olhem comigo, Deuteronômio 28, a partir do verso de número 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. Os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em quase tudo o que fizerem. É isso que está escrito aí? Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Amados, Deus quer nos abençoar. Ele já nos deu condição para isso, entregando Jesus naquele madeiro, querido. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é graça, favor imerecido. Eu e você não merecemos o favor de Deus. Ele fez porque Ele decidiu amar a mim e a você. E aí Ele se entregou naquele madeiro, dando condição a mim e a você de sermos feitos filhos de Deus. Mas ser filho de Deus, querido, está condicionado a que eu tenha uma mente renovada e que eu seja obediente à palavra da verdade. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? As coisas dos céus são muito simples. Nós quem complicamos tudo. E essa complicação toda que nós vivemos, amados, são porque nós não conhecemos aquilo que Deus tem para nós. Porque a partir do momento, querido, que você conhecer a verdade, que você entrar para o seu quarto, eu não me canso de falar isso, Mateus 6,6. Entrar para o quarto, fechar a porta, orar ao seu pai, que seu pai que em secreto vai te ver e ele vai te recompensar. Quando você entender isso, querido, e você entrar para o seu quarto, Deus vai trazer luz para você. Deus vai trazer clareza de entendimento para você. Deus vai te dar discernimento espiritual. E você não vai tomar mais as suas decisões na alma, mas você vai tomar as suas decisões baseado na palavra. Se Deus disse que é para fazer assim, eu não vou fazer assado, eu vou fazer como Deus disse, pronto. E se você fizer dessa maneira, querido, sabe o que vai acontecer? Você vai ser abençoado. Quantos estão entendendo? Então existem fundamentos bíblicos para todas as circunstâncias e situações da nossa vida. Há fundamentos para o casamento,
Há fundamentos para as finanças, como nós falamos aqui, os dízimos, as ofertas. Há mandamento de Deus para a criação dos filhos. Há fundamentos de Deus, querido, para os seus negócios. Tudo que você precisa, a Bíblia tem a resposta para você. Agora, tudo que eu e você precisamos, amados, é entrar nessa palavra e conhecer a verdade, para sermos libertos do engano. Porque, queridos, isso é muito sério. Quando eu entendo isso e vivo a palavra, eu recebo as bênçãos. E não só eu, mas toda a minha descendência. Porque Deus é um Deus geracional. Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus, Ele se preocupa com a família. Porque Ele está de olho na família. Ele trouxe você aqui nessa noite para instruir você acerca do que Ele quer, para que você possa ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Quantos estão entendendo isso? Porque se o seu pai não fez isso, querido, ele espera que você faça. Ele conta com você. Ele confia em você, por isso que você está aqui nessa noite. Por isso que Ele está dando para você esse banquete, para você entender a palavra e parar de viver dissolutamente. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? E como Deus é um Deus geracional, queridos, da mesma forma que a bênção acompanha os filhos, as maldições também. Vá comigo para o versículo de número 15. Deuteronômio 28:15, diz assim, se você quiser marcar na tua Bíblia, eu aconselho vocês começarem a trazer um caderninho para anotar. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do céu serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Queridos, Deus se preocupa tanto conosco, que Ele espera que eu e você entendamos essa verdade. Ele espera, queridos, que nós preparemos os nossos filhos, de maneira que eles vivam santamente na terra. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Porque os filhos, queridos, eles são herança do Senhor. Mas o Senhor entregou o seu filho por um tempo determinado, para que você ensine ele no caminho que ele deve andar. E através do exemplo que ele vê em você, ele possa cumprir o chamado celestial que Deus tem na vida dele. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? E aí eu pergunto para você, querido, quantas vezes o seu filho te vê lendo a Bíblia? Quantas vezes o teu filho te vê orando? Como você age na sua casa? Você tem sido um homem e uma mulher de Deus? Ou um homem ou uma mulher carnal? Pastor, o que é isso? Nós vamos falar sobre isso, queridos. Porque é sobre isso que Deus me levantou para falar. Deus tem me impelido nesses dias para falar do fruto da carne, das obras da carne e do fruto do Espírito. E é sobre isso que eu quero falar. E em nome de Jesus eu declaro que nós sairemos daqui entendendo exatamente a vontade de Deus. Eu declaro, queridos, que nós vamos sair daqui não só entendendo, mas que nós vamos agir de acordo com a vontade de Deus. Quantos concordam com isso? Podem aplaudir o Senhor? Só se você quiser ser abençoado. Se você quiser ser amaldiçoado, querido, faça as coisas do seu jeito. Se você quiser ser abençoado, faça as coisas do jeito de Deus. Amém? Nos últimos dias, Deus tem falado conosco de várias maneiras, nos ensinando que como filhos que somos dele, nós precisamos nos portar como tais. E como filhos de Deus, temos que ser homens e mulheres espirituais. Digam comigo, eu sou um espírito que tem uma alma e habito em um corpo. Eu não canso de falar isso, sabe por quê? Uma hora a gente vai aprender por osmose. Amém?
Uma hora a gente vai entender essa verdade, em nome de Jesus. Eu não sou isso aqui, queridos, que vocês estão vendo. Eu sou um ser espiritual. E como um ser espiritual, eu tenho que fazer de tudo para agradar o meu Pai, porque meu Pai é Espírito. E Ele procura verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. A gente acha que a adoração está ligada à música. Mas na verdade, querido, a adoração é um estilo de vida. Se eu sou uma mulher espiritual, a minha vida vai ser uma vida em adoração. Porque eu não vou viver na carne, eu vou viver no Espírito. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? E aí a minha vida, ela se torna uma canção de amor a Deus. E aí as pessoas ao me olharem, verão Cristo em mim. E Cristo em mim é a esperança da glória. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? E Deus tem nos mostrado, querido, que o maior perigo dos últimos tempos é a questão da falha no caráter. Pessoas que estão dentro da igreja, mas que não se comportam como verdadeiros filhos de Deus. Não são capazes de cumprir a sua palavra, vivem na desobediência, vivem fazendo tudo que é errado. E sabe por quê, queridos? Porque essas pessoas, elas estão amarradas por Satanás. Elas estão, queridos, atadas pelos pecados carnais. Portanto, elas não conseguem caminhar em direção à verdade. E as suas vidas não são exemplo para ninguém. E muitas vezes as pessoas olham para essas pessoas que estão dentro da igreja, que não conseguem se libertar da carne, que não vão para a cruz, e olham e dizem assim: depois fala que é crente. Como é, queridos, que nós queremos ganhar pessoas para Jesus? Nos comportando dessa maneira. Sendo pessoas, muitas vezes piores do que aquelas que estão lá fora. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim: ah, mas eu não sou como Cristo. Querido, isso é uma grande mentira do diabo. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Assim como eu e você. Como assim, pastora? Você é 100% homem, querido, mas dentro de você habita o Espírito Santo, que é 100% Deus. Você pode dar um glória a Deus? E Ele está aqui para nos ajudar com isso, querido. Ele está habitando dentro de nós para nos ajudar a mudar as nossas atitudes. E de fato, queridos, fazermos a vontade de Deus. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? E aí, queridos, essas pessoas, elas não conseguem ter um bom testemunho. Sabe por quê? Elas não entenderam sua identidade de filho. E elas estão governadas pela carne. Carne, vou repetir, talvez algumas pessoas aqui não saibam disso, não tenham ouvido. É aquilo que a alma quer fazer e leva o corpo em direção a isso. Porque na verdade, queridos, o corpo, ele é simplesmente um mordomo. Ele vai para onde a alma ou o espírito comandar. Se a sua alma estiver mais forte, quem vai comandar? A alma. Mas se você estiver fortalecido no espírito, quem vai comandar? O espírito. Mas aqueles que são filhos de Deus não vivem dissolutamente, porque entenderam que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Porque as pessoas que não entendem isso, queridos, elas são guiadas pelo príncipe da potestade do ar, aquele que opera nos filhos da desobediência. A minha atitude vai dizer de quem eu sou filho. Se eu agir na carne, eu não sou filho de Deus. Porque Deus é espírito. E eu tenho que ser como Ele é. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Mas graças a Deus, queridos, que Deus tem trazido luz para nós. Ele quer nos ensinar a sermos filhos de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quando nós entendemos essa verdade, queridos, a obediência, a submissão à palavra, não é mais algo difícil de ser feito. Porque nós entendemos que quando eu me submeto à palavra, eu sou protegido pela palavra. A palavra me respalda
A palavra, querido, faz com que o diabo não possa me tocar. Porque eu estou vivendo segundo a palavra de Deus. E então eu posso descansar debaixo das asas do Altíssimo. A palavra do Senhor diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Mas você precisa, querido, habitar nesse lugar. Você não é da terra, você é do céu. Você está na terra, mas você é um cidadão do céu. E nós temos que nos comportar como tais. Eu não posso estar aqui e me assemelhar com o mundo. Queridos, por que comunhão há entre luz e trevas? Não há. Ou você é luz, ou você é trevas. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Nós nascemos para brilhar. Precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Agora, queridos, se nós andamos levados pela carne, quem opera nas nossas vidas? A palavra do Senhor está falando. É o príncipe da potestade do ar. Porque nós somos desobedientes àquilo que Deus estabeleceu. Queridos, tudo que você fizer de acordo com a palavra, amado, vai trazer alegria para o seu espírito. Vai trazer paz para você. O mundo tem buscado isso, querido, mas é impossível buscar nas coisas carnais aquilo que é espiritual. Quantos estão entendendo isso? Amados, eu vejo jovens, mulheres, homens querendo se casar, porque buscam no homem aquilo que só Deus pode dar para eles. Não é errado se casar, querido, mas desde que seja na direção de Deus. Porque se não for na direção de Deus, você vai cometer uma falha. E consertar um erro é muito complicado. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Mas eu não olho para Deus como a fonte da minha vida. Eu olho na pessoa e acho que ela vai suprir as expectativas que eu preciso. E sabe o que acontece, querido? Frustração. Casamento é de Deus. Casamento é a casa do oleiro. É um lugar onde Deus quer que nós estejamos para sermos aperfeiçoados para o exercício do nosso chamado. Mas não pode ser de qualquer maneira, gente. Tem que ser na direção, tem que esperar uma palavra de Deus. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Sabe, queridos, nós temos nos preocupado nesses últimos dias em trabalhar com a prevenção. Porque se nós ensinarmos para as pessoas o que elas têm que fazer, que elas precisam frutificar no Espírito, que elas precisam estar amadurecidas para tomarem uma decisão como essa nas suas vidas, vai nos impedir de ter tantos problemas lá adiante. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Porque aqueles que são espirituais agem de maneira espiritual. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Abra comigo a sua Bíblia em Tiago. Tiago 4. Tiago 4. Esse ventinho. Todos encontraram? Tiago 4, versículos 7, 8 e 9. Diz assim. Depois você lê esse livro lá na sua casa. É um livro bem pequenininho, mas que fala muito sobre as obras da carne e as do Espírito. Diz assim, ó. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha aqui para mim, queridos. Muitas vezes eu ouço esse versículo só a parte B. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Querido, você pode resistir o tanto que você quiser. Se você não submeter a palavra, ele tem legalidade na sua vida. Só uma maneira, queridos, do diabo fugir de nós, é quando nós vivemos a palavra da verdade. E existem muitas pessoas dentro da igreja, queridos, que estão com o pensamento dividido entre Deus e o mundo. E Deus não se agrada, querido, com isso. Como eu falei, ou você é luz, ou você é trevas. Não tem meio termo, não tem como ficar na penumbra, querido. Não vai haver, como chama que tem uma religião que fala que vai ficar lá num lugar e depois vai para... Não tem purgatório não, querido. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Quantos estão entendendo isso? Ou você é filho de Deus ou é filho do diabo. E os filhos de Deus, queridos, agem como Deus, amam como Ele. Sabe, queridos, nós estamos em meio a uma guerra. Nós não estamos aqui para brincar. Há uma guerra estabelecida. E como bons soldados, queridos, nós precisamos estar preparados para essa guerra. Não é do interesse do diabo que nós cresçamos em graça, em conhecimento e em sabedoria. Por isso ele ata as pessoas nas coisas da terra, para que elas não cresçam em Deus. Porque se elas não crescerem em Deus, queridos, elas não têm condição de guerrearem nas regiões celestiais. E tudo que Deus quer, queridos, é que nós nos apresentemos para eles como soldados preparados e aprovados para a guerra. Eu contei ontem lá na igreja que eu fui ministrar, uma visão de um pastor, queridos. Ele teve uma visão com um grande playground. Deus mostrou isso para ele. E nesse playground havia centenas de crianças. Elas corriam de um lado para o outro, brincavam. De repente elas brigavam. Era uma bagunça. Deus então colocou no meio delas um laptop, um computador. E pediu para que elas enviassem um e-mail. Aquelas crianças fizeram um alvoroço, brigavam, uma puxava daqui, outra puxava dali, apertava uma tecla, apertava a outra. Crianças de aproximadamente 6 anos de idade. E nenhuma delas foi capaz de exercer uma tarefa tão simples como adivinhar um e-mail. De repente, em meio àquela visão, esse pastor conta que veio uma pessoa mais velha, um homem mais maduro, organizou aquilo que estava em desordem, trouxe paz, estabeleceu paz naquele ambiente. Pegou o computador e enviou um e-mail que devia ser enviado. E Deus disse para ele assim: filho, a minha igreja está como essas crianças. Elas estão imaturas espiritualmente. Eu tenho tarefas simples para que elas façam, mas elas não têm condição de fazer, porque estão perdidas em si mesmas, são egoístas, ficam brigando por pouca coisa. Eu queria estar no louvor, eu não queria estar no louvor, eu queria pregar, não queria pregar, eu queria... Gente, pregar é o que mais você tem que fazer, e fora um monte de gente precisa ouvir a palavra. Mas nós precisamos crescer. Já não dá mais tempo, queridos, nós estamos em meio a uma guerra. E se nós não estivermos preparados com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com as sandálias da preparação do evangelho da paz, com a espada, com o escudo que é a fé, sabe o que vai acontecer? Soldados feridos. E por que é que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria? Por causa disso, queridos. Porque as motivações estão erradas. Os líderes são cegos, como guiando outros cegos. E eu não falo isso com alegria, queridos, eu falo isso com pesar de coração. Porque nós somos um único corpo e Cristo é a cabeça do corpo. E quando nós vemos isso, queridos, é motivo de muita tristeza. Líderes que não olham para o céu, olham para a terra e ensinam os seus liderados a fazerem o mesmo. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Queridos, Deus tem tudo que nós precisamos, mas Ele só vai entregar para nós quando isso sair do nosso coração. Quando o nosso coração estiver em Deus. Quantos estão entendendo? Nós somos mantidos por Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.
Você pode dar um glória a Deus, querido? Não há tempo mais de brincar, querido. A igreja precisa entender os valores e fundamentos do reino para cumprir a sua missão na terra. O céu é a nossa pátria. Você não é da terra, você é do céu. E você precisa cumprir, querido, aquilo que o seu pai estabeleceu. Você tem que viver na terra como se você estivesse no céu. Porque só vai para o céu quem já esteve lá. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Se você não viver o céu na terra, querido, você não vai conseguir chegar lá. Porque era isso que Jesus vivia. Jesus vivia o céu na terra. Ele estava aqui, mas ele vivia como se ele estivesse no céu. Ele não dependia do homem, ele dependia de Deus. Ele não se preocupava com o que as pessoas pensavam dele, porque ele sabia quem ele era. Ele tinha consciência, queridos, daquilo que ele veio fazer na terra. Ele veio cumprir o propósito. E o propósito é que ele fosse para a cruz. E ele cumpriu o seu propósito. Por isso, queridos, que em todo tempo as pessoas esbofeteavam ele, ofendiam ele. E Jesus, com a face baixa, não abria a boca. A palavra do Senhor diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Sabe por quê, querido? Porque ele sabia quem ele era. E nós temos que entender quem nós somos. Assim como ele é, você também é filho de Deus. Filho de Deus. E Jesus, ele veio para libertar os cativos. Ele veio, querido, para que nós não vivamos mais atados com as concupiscências da carne, mas que nós sejamos livres no Espírito. E tudo que o diabo quer, querido, é enganar você, para que você não viva a palavra. Quantos estão entendendo? E quer ver uma coisa que ele vai fazer para você não viver a palavra? Ele era Jesus, né? Por isso que ele conseguia. É uma mentira do diabo, querido. Para você não querer ser aperfeiçoado, para você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, para você não entender que você pode ser santo como ele é santo. Ele deu a mim e a você condição total de sermos santos. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Mas para que isso aconteça, querido, eu preciso conhecer a palavra da verdade. Efésios 2, não precisa abrir, 5 e 6 diz assim: Deus-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Ele te deu toda a condição, querido, de você caminhar acima dos problemas, acima das desilusões, acima dos pecados, acima das tentações. Claro, queridos, que nós, de nós mesmos, não temos condição. A carne é fraca. Quantos já ouviram essa frase? A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Você pode dar glória a Deus, querido? Nós não somos como aqueles que vivem pela carne, mas nós vivemos pelo Espírito, em nome de Jesus. Abram comigo Gálatas 5, rapidamente. Você pode ir glorificando o nome do Senhor, querido. Há um banquete de Deus aqui para nós essa noite. Só os famintos saborearão esse banquete. Gálatas 5, versículo 16, diz assim: Por isso digo, vivam pela carne. É isso? Vivam, e de modo nenhum satisfarão os desejos da... Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade, adultério, idolatria, impureza, libertinagem, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira,
egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a essa. Escute. Esses pecados que nós estamos falando são pecados de caráter. Muitos acham que é o suficiente vir para a igreja, parar de beber, parar de fumar, parar de roubar, parar de mentir. Mas esses pecados que nós falamos aqui, queridos, eles operam nos filhos da desobediência. Pastora, mas é difícil, querido, ninguém falou que é fácil. Mas a carne tem que ir para a cruz. Ela não se converte. Talvez você esteja esperando que a carne se converta. E eu tenho essa notícia triste para te dar. Vai ter que ir para a cruz. Olhe para o seu irmão e diga para ele: querido, você quer ser abençoado? Vá para a cruz. Por isso, queridos, Jesus disse: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quantos estão entendendo isso? Jesus fez isso, queridos. Ele negou a si mesmo. Ele foi capaz de se despir de toda a sua majestade, de toda a sua glória, e se entregou naquela cruz para levar sobre ele os meus e os seus pecados. E agora, querido, nós não precisamos ir literalmente para a cruz, mas nós precisamos colocar os desejos carnais na cruz. E você vence isso dia após dia, não é do dia para a noite. Quantos estão entendendo? Não é num passe de mágica, queridos. É do dia para a noite. Todos os dias você vai ter que dizer não para a carne. Porque ela vai querer se irar. Ela vai querer sentir inveja. Ela não vai querer estabelecer paz. Mas a palavra do Senhor diz: bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. A carne, querido, quer vingança. Ela não se converte porque é a natureza adâmica. E ela precisa ir para a cruz. Porque se eu não for para a cruz, outros não vão viver. Quantos estão entendendo isso? Quando eu entendo isso, querido, eu não tenho dificuldade de ir para a cruz. Eu não tenho dificuldade de negar a mim mesmo. Porque eu sei que Deus conta comigo. Há pessoas lá fora que estão esperando por uma atitude de fé da minha parte para serem alcançadas por Deus. Mas eu só vou conseguir isso, querido, quando eu for para a cruz. Cruz, querido, é lugar de morte. Mas é preciso irmos para a cruz. É preciso, queridos, que nós morramos para sermos filhos obedientes à palavra de Deus. Assim como Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Palavra dura, pastora, não é não, querido. Isso é maná do céu para nós. Só que nós precisamos olhar na ótica de Deus. Porque se você estiver olhando na ótica humana, você vai dizer: ah, isso é balela, pastora. Essa pastora aí tá... Você tem que olhar pela ótica do céu, querido. Porque só pode entender as coisas espirituais aqueles que são espirituais. Se você for um homem e uma mulher carnal, querido, você não vai conseguir olhar a palavra dessa ótica. E eu sinto muito, porque é isso que Deus tem falado conosco. É palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Nós estamos aqui, querido, porque nós queremos levar um povo para o céu. Nós estamos aqui porque nós queremos chegar naquele grande dia diante do Pai e dizer para Ele: Senhor, eis os frutos do seu penoso trabalho. Quantos estão entendendo isso? Porque nós vamos ser mais cobrados do que vocês. Porque Deus confiou a nós a mensagem, a palavra da verdade. E eu tenho dito aqui, queridos, que o mais que nós queremos é que vocês se tornem maduros como filhos. Porque quando vocês estiverem maduros, Deus vai trazer outras pessoas para vocês cuidarem. Quantos estão entendendo isso? Nós vamos ter aqui vários cultos, vários cursos, e vocês estarão ministrando, e vocês estarão ensinando a verdade para outras pessoas em nome de Jesus.
Mas é preciso crescer. Olhe para o seu irmão e diga para ele: tem que crescer, irmão. Se não crescer, querido, não temos condição de fazer o que a Bíblia nos ensina. Abra comigo 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Hoje é um dia, querido, que nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Que nós viemos aqui para lembrar daquilo que Ele fez por nós. Mas a melhor maneira de lembrar, queridos, é indo para a cruz todos os dias. É tomando a cruz todos os dias. Quantos estão entendendo isso? 2 Timóteo 3, a partir do verso de número 1. Olha o que o diabo tem feito com a igreja do Senhor. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos agradáveis. É isso que está escrito aí? Tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se desses também. Preste atenção aqui, queridos. Essa carta não estava sendo direcionada aos ímpios. Essa carta foi direcionada à igreja do Senhor. E eu falo isso, queridos, porque eu tirei isso de um estudo que eu estava fazendo, de uma pessoa muito conceituada, que é uma das pessoas com quem eu tenho estudado. Então aqui essa carta está falando para crentes, pessoas que estão dentro das igrejas, queridos, mas que não têm vida no Espírito. E porque não tem vida no Espírito, queridos, elas são assim, egoístas, avarentos, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Estão preocupadas somente consigo mesmo. Ah, Deus não fez o que eu queria, não vou mais na igreja. Queridos, em nome de Jesus, entendamos pelo Espírito que assim como o sim de Deus é bom, o não dele também é bom. Você pode dizer um glória a Deus? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa igreja que está sendo predita aqui, querido, é uma igreja cativa, uma igreja atada, que não consegue se estabelecer nas regiões celestiais, a fim, queridos, de guerrearem para tirar das mãos de Satanás aqueles que ele tem mantido cativo. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Enquanto nós estamos aqui, queridos, nesse lugar há anjos do Senhor, mas também tem demônios. Nós não podemos brincar. Deus, Ele conta com a nossa maturidade, queridos, a fim de que estejamos preparados para guerrear com o império das trevas e tirar muitos do lamaçal do pecado e trazer para a maravilhosa luz do Senhor. Quantos estão entendendo isso? Em nome de Jesus. Mas se nós estivermos nessa condição, queridos, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? Agora, eu louvo ao Senhor porque Deus está mudando isso. Eu louvo ao Senhor porque nos últimos dias Deus está levantando 7.000 que não se dobraram. Cadê aqueles que não se dobraram ao sistema? Cadê aqueles que não se dobraram ao sistema humano? Cadê aqueles que querem olhar para o céu e fazer a vontade de Deus? Eu dou glória a Deus porque restam 7.000, queridos. E esses vão fazer a vontade de Deus. Sabe o que eu sinto, queridos? Que Deus, Ele está trazendo luz para organizar o seu corpo, para trazer ordem ao caos. E depois que Deus fizer isso, Ele vai soprar vida. E quando a vida de Deus vier sobre nós, muitos serão alcançados para a glória de Deus. Você pode dar um glória a Deus, querido? Saia daqui hoje, querido, feliz, porque Ele te ama e Ele está trazendo luz para você. Ele não quer que você se mantenha no engano. Ele quer que você viva uma vida abundante nele. Aleluia. Esse é o amor de Deus por nós, queridos.
Grandes coisas estão por vir. Nesses últimos dias, Deus está trazendo cura. Ele está derramando óleo sobre as nossas vidas, queridos. Porque se nós não formos curados, nós não temos condição de cumprir o chamado. E Ele não tem condição de derramar sobre nós o vinho. E sabe o que Deus falou para mim? Filha, eu preciso curar a minha igreja. Eu preciso desatar a minha igreja, para que eu possa derramar sobre eles o vinho. Porque as bodas precisam acontecer. Há um casamento, queridos. Há um casamento que vai acontecer nos últimos dias. E você é a noiva, ele é o noivo. Só que para casarmos com ele, queridos, não é de qualquer jeito. Precisamos estar preparados, adornados. Precisamos, queridos, estar com as vestes brancas. Quantos estão entendendo isso? Não há casamento sem preparação. Você precisa ser preparado por Deus, querido. Para finalizar, volte comigo para Gálatas 5. Cadê a noiva do Cordeiro? Onde está a noiva de Jesus? Onde está a noiva? A noiva precisa ser ataviada com linho fino. A noiva precisa estar preparada e adornada com vestes nupciais. A noiva precisa ter atos de justiça. A noiva precisa ser como Ele quer. A partir do versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a. Cadê aqueles que pertencem a Cristo aqui? Cadê aqueles que pertencem a Cristo aqui? Que são capazes de crucificar a carne, que são capazes de viver no Espírito. Rabalabassuriandalabachei. Rabalassuriandalabachei. Ribalassuriandalamanaias. Ricalabassuriandalabaceia rabassou. Hanamachou que amanas. Anaias, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pela carne, é isso? Andemos pelo? Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Coloque-se de pé, querido. Eu não sei quanto tempo de igreja você tem, querido. Eu não sei quanto tempo, mas eu sei que há um tempo novo de Deus preparado para você. Há um tempo, onde você não vai viver mais levado pelo príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência, mas que você vai ser submisso à palavra de Deus. Você vai viver a verdade, você vai ser liberto por ela, e você vai dar uma resposta para o mundo. Você que ora em línguas, querido, comece a orar em outras línguas agora. Querido, se você ainda pratica alguma coisa que não está de acordo com a palavra, se você sente inveja de alguém, se você está amargurado com alguém, vá pedindo perdão a Deus, querido. Se você julga o seu irmão, peça perdão ao Senhor, querido. Se você está julgando o seu irmão, abre o teu coração, querido. Se você tem olhado mais para a terra do que para o céu, abre o teu coração, peça perdão a Deus. Se você tem uma mente carnal, diga: Deus, me ajuda, eu preciso ser transformado.
Vai falando com Ele, querido. O Senhor te chama, igreja. O Senhor te chama para um novo tempo. Chega de andarmos como onda, levados de um vento para o outro, de um lado para o outro. Você tem que entender quem você é, querido. Você é filho da luz. Seja luz em nome de Jesus. Ore em outras línguas, querido. Ore em outras línguas. Ajuda-nos, papai. Ajuda-nos, papai. Ajuda-nos a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz. Queremos as bênçãos do Senhor, mas elas estão condicionadas à obediência. Nos ajuda a ser obedientes até a morte, e morte de cruz, Senhor, para que as bênçãos corram atrás de nós, e não só corram, mas nos alcancem, Pai, em nome de Jesus. Não queremos sair daqui da mesma maneira como entramos, mas queremos sair daqui cheios da Tua presença, preparados para um novo tempo, Senhor. Ajuda-nos, 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 Senhor. Posso ouvir a Tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a Tua voz me chamando. Ore, querido, ore, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Ele está chamando você para um novo tempo, querido. Ele conta Posso com você. olhar em Teus olhos, Ele conta com você, querido. chamas de amor. Ele tem bênção para você, mas você tem que obedecer a palavra. Me dizendo vem. Ele tem bênção para a sua geração, para os seus descendentes, querido, mas você tem que obedecer a palavra. Ele está chamando você. Confesse para Ele as suas fraquezas, querido. Confesse para Deus as suas fraquezas. Posso ouvir a Tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a Tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em Teus olhos, chamas de amor, me dizendo vem, me dizendo vem, e eu vou. Cadê os corajosos que vão se entregar para Ele? Ele vai te ajudar com esse negócio, querido. Ele vai te ajudar com as suas fraquezas. Ele vai te ajudar. Só se disponha para Ele. Só se disponha para Ele. Vou correndo pros Teus braços, vou correndo pros Teus braços. Feche seus olhos. Todos com os seus olhos fechados agora. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, querido, peça perdão ao Senhor.
E quando você sair daqui, se conserte com Ele. O tempo para que Deus possa perdoar você é que você se arrependa. É o tempo do arrependimento. Se você estava vivendo na carne, sendo levado pela ira, pelos ciúmes, pela inveja, pela contenda, Deus está te dando uma nova oportunidade nessa noite. Peça perdão a Ele, querido. Se você quer ser filho de Deus, se você quer ser participante do corpo, do sangue, Ele não quer que você seja excluído. Ele não quer que você seja excluído da festa. Ele não veio para que nós nos perdamos. Ele veio para nos salvar, querido. Não é do agrado dele que nenhum se perca. Abra o teu coração, querido. Abra o teu coração. Não permita o diabo te enganar mais. Entenda que o melhor que você tem a fazer é submeter a sua vontade à vontade de Deus. Meu coração não quer perdoar, pastora. Querido, o perdão é uma decisão, não é um sentimento. A palavra do Senhor nos diz, querido, que à medida que nós perdoarmos, nós também vamos ser perdoados. Muitas vezes nós queremos o perdão de Deus, mas não queremos perdoar. Nos colocamos num patamar acima do nosso irmão. E a palavra do Senhor diz, queridos, que aqueles que assim fazem são hipócritas, porque olham o cisco no olho do seu irmão e não veem a trave que está no seu olho. É graça, querido, é graça. Você está aqui pela graça de Deus. Mas a graça também, querido, não é um recurso que você possa pecar. A graça, querido, é para te fazer entender a verdade do reino, e para que a verdade do reino reine na sua vida. Oh Deus, é o Senhor quem convence o homem. O que eu podia fazer eu fiz. Eu ministrei as verdades que o Senhor tem falado ao meu coração. Mas o Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence-nos, Senhor, dos nossos erros. Convence, Senhor, porque muitos de nós temos sido hipócritas. Agimos de um jeito na igreja e outro dentro das nossas casas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a sair daqui diferente da maneira como entramos. Peça perdão, querido, peça perdão. Deus não quer que ninguém seja impedido de participar da ceia. Mas a palavra do Senhor diz que o homem deve se examinar a si mesmo. E depois que tiver feito um exame, coma e beba. Como eu disse, queridos, Deus ele não veio, Jesus ele não veio para nos condenar. Ele veio nos salvar. Quando aquela mulher foi pega no ato de adultério, a lei mandava que ela fosse apedrejada. Você, querido, desse estado de meninice. E assim como Jesus, queridos, olhou para aquela mulher, depois que cada um daqueles homens jogaram a pedra no chão, porque Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus olhou para ela e disse: onde estão os seus acusadores? Foram todos embora, ela respondeu. E Jesus disse para ela:
vá e não peques mais. Vá e não peques mais. É isso que o Senhor está dizendo para você nessa noite, querido. Se você entendeu essa ministração, se você entendeu essa palavra, você pode tomar a ceia. Se você sair daqui, querido, inconsciente, porque o pecado significa errar o alvo. Isso tem que ser um acidente. Eu não posso fazer isso consciente. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? E se você entendeu essa palavra, querido, você pode participar da ceia. Você deve participar da ceia. Porque Jesus não veio te excluir, Ele veio te salvar. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ele vai voltar, queridos. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Não queremos ser como as imprudentes que não tinham óleo na sua lâmpada, na sua lamparina. Mas temos que ser como as prudentes, que estavam preparadas. Não podemos ser como as nécias que estavam dormindo na volta do noivo. Desperta, ó tu que dormes, diz o Senhor. É tempo de despertar, igreja. Em nome de Jesus. Onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. O véu que nos separava foi rasgado. Você pode celebrar a morte e a ressurreição. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração,
Jesus fez por amor a você. Ele verteu o sangue dele por amor a você. Ele verteu o sangue dele naquela cruz por amor a mim e a você, para nos fazer com ele mais do que vencedores em Cristo Jesus. Olhe para mim. Olhe para mim. O corpo de Jesus. Por amor de nós. O véu que havia contra nós, queridos, aquilo que nos separava de Deus, foi rasgado, simbolizando o corpo de Cristo naquela cruz. Hoje nós temos livre acesso à presença dele. A única pessoa que pode impedir você de entrar nesse lugar que é o Santo do Santo é você mesmo. Mas se você entendeu a ministração dessa noite, querido, em nome de Jesus, você vai sair daqui posicionado em Deus. E você vai se tornar uma bomba nas mãos do Senhor. Porque eles olharão para você e verão a glória de Deus na sua vida. Eles estavam esperando a sua morte. Eles verão a sua morte na carne, mas verão a sua vida em Deus. Eles estavam esperando um funeral, mas haverá uma festa nos céus. Porque você entendeu a palavra da verdade. E você vai viver segundo aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Em nome de Jesus. Tome o pão e o cálice agora, em nome de Jesus. Nós vamos fazer oração. Esperamos para que comamos juntos, queridos, em nome de Jesus. Fiel ao Senhor. Fiel Senhor Deus. Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Nesta santa ceia, Senhor. Pai, com o pão e com o vinho, Senhor amado. Para cearmos juntos, Senhor. E Tua presença é imprescindível aqui neste lugar. Pai amado, este pão simboliza o Teu corpo. Este vinho simboliza o Teu sangue que o Senhor derramou todo na cruz por nós. Pai amado, nós sabemos que este encontro aqui agora, nós temos a plena convicção, Senhor, da Sua morte, da Sua ressurreição e da Sua parousia, que é a Sua vinda, não é a Sua volta, porque o Senhor nunca foi, o Senhor está dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos agora este pão e este vinho, em nome de Jesus. Recebe, Pai, agora, Pai, esta nossa união, esta nossa consagração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Troque com seu irmão o cálice e o pão, como sinal de comunhão, querido, em nome de Jesus. Comamos e bebamos todos, em nome de Jesus.
mano que manasso ribigela maior bacia rabacora basuria dalaias. Rica niama suri que amalassori que minashuri bialasso. Rica manoba subria que amalaba suri que alabaxe. Rica la mama suri que alababa rica alababa. Ore querido, rica la basuria amalaba suri alababa. Suri bicana amalaba suri bialababa suri que alabashori alababa. Riba la basuri que ama no shuri anda la basuri que ama na baba basuri que ela sabe. Chega mama basuri que ela manais. Rica la basuri que ela basuri anda lá. Ore querido, ore em outras línguas, querido. Clame ao Senhor agora. Agradeça a Ele por ter morrido por você. Riba que ela basuri anda lá manais. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, sem mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Rasgue-se diante dele, querido. Rasgue-se. Rasgue-se diante dele. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E
autoridade dele. Essa é uma igreja que te adora, Deus. Ricalabasurianda labaxé. Querido, e declare para o inferno ouvir que Ele é santo. Comece a marchar, querido. Marche. Se você faz parte desse exército, comece a marchar no seu lugar. Marche, querido, em direção à vitória. Marche em direção ao mar da sua vida agora. Porque as águas vão se abrir. Marche, querido. Nós te adoramos. A cura nesse lugar. A transformação aqui. Deus está fortalecendo você.